A paz do Senhor, jovens! Glória a Deus, juventude! Nós estamos agora iniciando mais uma aula da EBD, que é a Escola Dominical. Ela é a melhor escola do mundo. E você tem o prazer de estar conosco, aprendendo de Deus e sabendo mais sobre o que o Senhor tem reservado para a sua vida, jovem. Então prepare a sua revista, prepare a sua Bíblia, não deixe de fazer isso. Sente no seu sofá, na cadeira onde você está. Chame seus amigos, chame seus colegas, mande esse vídeo da EBD para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Seja um mensageiro do Senhor. Nós vamos começar a nossa aula. Eu sou o presbítero Carlos Fernando. Eu sou o pastor Eric. Eu sou o presbítero Bruno. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que é muito, mas muito atual e importante para os jovens cristãos, que trata do que estamos vivendo principalmente nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta do Senhor. Então, para que o Espírito Santo possa encontrar em nosso coração um coração propenso para habitar, vamos iniciar essa aula orando ao Senhor. Eterno Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa ministrar os nossos corações, Senhor Deus, que através dessa palavra o Senhor possa moldar a nossa mente, moldar o nosso coração, moldar os nossos sentimentos, que venhamos ser aquilo que o Senhor planejou e nos destinou a ser aqui nesta terra, para que possamos fazer diferença, ó Pai, que a Tua palavra venha nos moldar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Luana e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Daniel 5, 1 ao 6, depois do 25 ao 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte de castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Esta, pois, é a escrita que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus, o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste echado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. É isso, jovens. Tchau. Glória a Deus, juventude, pela leitura que fizemos agora, pela palavra de Deus. E aí, para poder facilitar, vou pedir aos nossos amigos aqui, aos nossos irmãos, que nos ajude a trazer uma melhor imersão aos jovens. E vocês podem nos ajudar em relação a isso? Só para nós se situarmos aqui, agora já não é mais Nabucodonosor que estava governando, né? Já não estava mais no poder. Nabucodonosor já havia morrido já. Agora quem estava governando era Belsazar, né? Mas ele era um corregente. Por que nós podemos trazer como corregente? Porque o rei principal ainda era Nabonido, que era o seu pai. Só que Nabonido estava na guerra. Ele tinha ido para a guerra, que eles estavam guerreando contra um império que estava surgindo ainda, o Império Medo-Persa. E ele deixou no trono, para tomar conta do trono lá, justamente o seu filho Belsazar. Então, por isso que nós chamamos ele de corregente. Então, ele estava instituído pelo rei, pelo seu pai, Nabonido, como responsável do trono, enquanto ele estava ali na guerra. Então, ele estava governando. Né? Um rei interino. Um rei interino. Então, no mesmo tempo que o pai dele estava na guerra, à frente da batalha ali, ele estava lá no trono, né, tomando conta do reino que o seu pai havia deixado para ele essa responsabilidade.
Algumas leituras vai dizer que Belsazzar era justamente filho de Nabucodonosor. E quando ele traz essa questão de filho aí, não é porque ele era filho mesmo, mas ele traz o tronco genético aí, né, de Nabucodonosor, porque Belsazzar, ele vai ser filho justamente de Nabonido, justamente com a filha de Nabucodonosor, chamada Nitócris. Então, ele vai ser justamente, então, Nabucodonosor vai ser avô dele, né? Ele vai ser neto de Nabucodonosor e não filho, como algumas traduções traz aí. Só para nós entendermos aqui esse contexto. Então, só para a gente se situar, juventude, é importante isso daí, tá? Se situe aí. Então, Belsazzar, ele não é filho de Nabucodonosor. Ele é neto de Nabucodonosor, ok? Apenas a nossa tradução vai trazer para facilitar o nosso entendimento. Aqui a tradução ela está facilitando o nosso entendimento, para que a gente possa, no decorrer do texto, possa absorver melhor a história, ok? A história aqui é uma história fácil também de ser entendida, uma história bem diferente que existe aqui na Bíblia, né? Vocês estão lendo aí uma passagem bem incomum ao que costumamos ler na Bíblia. E é importante a gente saber agora o que está acontecendo. Isso. Belsazzar, que não é Beltesazar, né? Não é Beltesazar. Belsazzar não é filho de Nabucodonosor, ele é neto. Exatamente. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que o império estava em guerra. Isso. Estava em guerra e ele participou de tudo que Deus fez no Império Babilônico, né? Todos os milagres que Deus fez com Daniel e seus amigos, o que o avô dele sofreu, né? Se tornou quase ali um animal. Deus permitiu aquilo para quebrar a soberba dele, mas mesmo assim ele não trouxe isso para ele, né? Não trouxe esse bom exemplo. Ele escolheu o mau exemplo de Nabucodonosor, que era soberba, e enquanto o pai dele estava na guerra, ele veio de fortificar a cidade, em vez de ele planejar, organizar a cidade, para dar um suporte para o pai dele, ele escolheu fazer uma festa. Então, o que levou ele a fazer isso, né? Justamente quando ele pega a juventude, um cargo de responsabilidade, que o seu pai confia a ele, ele resolve buscar prazeres da carne, né? Usar aquele cargo, aquele poder que foi dado para ele. Vocês vão entender o que vai acontecer no final da história, né? Vocês leram aí no texto, já sabem o que acontece no final da história. Então nós vamos começar, juventude, já com o nosso primeiro tópico, e também o nosso primeiro tópico já vai vir com uma pergunta. Vamos ver as perguntas que os jovens responderam. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille. E hedonismo é quando uma pessoa coloca o prazer acima de tudo, acima de Deus, acima da família, acima do trabalho, acima de qualquer coisa. O prazer é o centro. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Igor e o hedonismo é a crença de que você deve dar vazão ao seu coração. Ou seja, a plenitude da vida está em você satisfazer os seus desejos carnais. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Tainara e eu tô aqui para falar para vocês o que significa hedonismo. Hedonismo é quando a gente coloca as nossas vontades, nossos prazeres em primeiro lugar, em vez de priorizar a Deus. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Jennifer e o hedonismo é quando buscamos os prazeres acima de todas as coisas da nossa vida. Então nós priorizamos o prazer acima de Deus, acima da família, acima do trabalho, acima de todas as outras coisas. Bom, juventude, vira o vídeo sobre a pergunta o que é hedonismo. E eu vou responder aqui para vocês para ficar já introduzido na nossa aula e para que a gente possa começar aqui já o nosso primeiro tópico, tudo bem? Então, hedonismo. A palavra hedonismo, ela vem do grego. E era um nome, né, que era atribuído também a uma deusa da mitologia que representava os prazeres da carne. O hedonismo, ele defende a busca por prazeres, né, ou tendo como o centro, né, da felicidade, da alegria, da paz, os prazeres carnais. Então, quanto mais a pessoa, eles acreditavam, buscava esses prazeres, mais feliz ela era, mais em paz ela vivia. O hedonismo surgiu na antiguidade, então ela tem aquela transição, né? Naquela transição entre a filosofia clássica e a filosofia helenista. O pai do hedonismo é o Arístipo de Cirene, que era um filósofo grego. Então, todos eles ali
pregavam de que a pessoa, tendo como os prazeres, né, buscando sempre prazeres momentâneos, prazeres da carne, como nós sabemos que são momentâneos, são prazeres que têm um tempo já definido que irão acabar, não são prazeres que irão dar continuidade. Então, por isso, a busca incessante por prazeres. E o filósofo acreditava que isso que ia trazer, então, alegria à humanidade, ia trazer paz à humanidade. E nós sabemos, né, até os dias de hoje nós temos essas práticas hedonistas no meio dos homens aí. Nós vemos muitas pessoas que buscam o tempo todo prazeres da carne, buscam o tempo todo, né, gastam dinheiro, gastam tempo da vida, buscando o tempo todo encontrar felicidade em prazeres momentâneos. E aí, jovem, nós já tendo aí essa introdução sobre o hedonismo, nós vamos começar então sobre a festa que foi organizada por Belsazar. Então, nós temos aqui na festa, organizada aí por esse rei, uma sucessão de escolhas hedonistas, né? Ele faz uma coisa que nenhum antecessor dele fez, né, que foi pegar os utensílios usados no templo de Jerusalém, né, que eles tinham saqueados, e usou isso na festa para o seu prazer pessoal, né? Ele chamou as mulheres do harém para satisfazer os prazeres daquela festa, e regado de vinho, de bebidas, de comida. E o presbítero João falou um negócio muito interessante, né? A prática hedonista, segundo os praticantes, é para trazer paz, trazer felicidade, mas isso é uma felicidade individual, né? Se eu busco uma felicidade individual, o que importa é o que eu vou fazer para me tornar feliz. O restante, eu não vou me importar, né? E foi o que aconteceu com Belsazar. Ele escolheu fazer uma festa no meio de uma crise que o reino estava vivendo para satisfazer a vontade dele, né? Ele queria mostrar que ele era poderoso. O pai dele, que era o rei, regente principal, não estava. Então, com a ausência, não, agora eu sou o rei, eu vou mandar aqui. Então, vou fazer tudo para satisfazer os meus desejos, os meus prazeres. Então, ele demonstrou soberba, ele demonstrou egoísmo. Mas isso é presente no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia. Se nós não vigiarmos, se tiver o Espírito Santo que nos convence, nós vamos praticar a mesma coisa em elementos diferentes. Ali ele tinha ali a festa que ele fez, mas nós fazemos, às vezes, pequenas festas, às vezes, na nossa mente, né? Às vezes é um pensamento hedonista, acha que não vai ter nada a ver, mas traz um prejuízo gigante. E ali as consequências disso daqui acarretou a perda do reino, né? Exatamente. O que chama atenção aí também que é um grande banquete que ele fez, né? Um grande banquete. Mas o ponto principal desse banquete é a irresponsabilidade. Isso. Qual foi a irresponsabilidade dele aí? Esse foi o prato principal. O prato principal. Foi justamente usar, como aquelas pessoas que têm todo o poder, têm todo o domínio, pode todas as coisas, porque ele podia, ele era rei, mas ainda falta algo. E ele falava assim, tá faltando algo nesse grande banquete aqui. E o que faltou na visão irresponsável dele e carnal? Foi justamente aquilo que ele foi lá mandar buscar, que é o que o próprio rei, o próprio avô dele tinha conquistado quando tomou o povo cativo lá, né, de Judá, e levou os utensílios do rei. Então ele falou assim, tá faltando algo, então vou buscar isso que tá faltando. Foi lá e buscou os utensílios do rei e começou a bebedeira nos utensílios do rei. Ali sim houve uma consequência que vai destronar ou vai trazer a consequência da perda do trono sucessivamente logo após, por causa dessa irresponsabilidade. Ou seja, todo ato carnal que nós cometemos, todo ato desprovido da visão espiritual que nós não tivermos, nós vamos ser destruídos. Ou nós vamos ter essa consequência vindo da parte de Deus. E foi justamente isso que vai acontecer. Então, teve a irresponsabilidade, teve a festa profana, que nós já falamos aqui, que foi justamente esse tema que nós estamos tratando aqui, né? A respeito do hedonismo. Tem essa questão do hedonismo, que ele está buscando o prazer dele, o prazer do povo, daquele que conquistou, que ele queria beber, sendo que não era o momento para isso. O momento ali era o momento de ficar alerta. E ele fez justamente o contrário, porque o pai dele estava na guerra. Então era o momento dele estar alerta ali, vigiando pelo pai dele. Falou, vamos ficar de prontidão aqui, porque
o Império Medo-Persa já está avançando, já está tomando muito território nosso, e Babilônia era uma potência. Babilônia, se nós pegarmos e olharmos aqui, o muro deles tinha 25 metros de largura. Passava carro em cima se colocasse um carro passar ali, passava carro em cima da largura do muro. Era 90 quilômetros de extensão. Então era algo extraordinário, não era algo fácil de conquistar. Mas ele confiou justamente o quê? Confiou justamente no que ele tinha e esqueceu de que Deus poderia fazer. Então, enquanto o pai dele estava fora, ele confiou nele, deu a festa dele de maneira egoísta, de maneira carnal, e deixou de vigiar. E quando ele baixou a guarda, é aí que acontecem as consequências. Esse é o perigo para nós hoje. E aí, juventude, olha os ensinamentos que nós já estamos tendo aqui na nossa lição, já nos primeiros tópicos da nossa lição. E que importante é, irmãos, participarmos da escola dominical para sermos alertados pelo Espírito Santo. Então nós já podemos ver, pastor e presbítero Bruno, que a imprudência, desobediência e irresponsabilidades vão estar andando lado a lado, paralelo com um fim trágico. Isso é o Espírito Santo já nos alertando. Se nós formos irresponsáveis, se nós formos imprudentes e desobedientes, nosso fim será trágico. Isso. A Bíblia está nos mostrando isso. É o Espírito Santo que está falando conosco hoje. Então, se nós cometemos algum ato imprudente, nós estamos sendo desobedientes, vamos parar por agora, jovem. Se você está me ouvindo, aconteceu algo, peça perdão a Deus. Né? Converse aí com seus entes queridos, seus pais, para lhe ajudar. Né? E o momento é de nós refletirmos. A palavra de Deus, ela vai trazer sempre uma reflexão sobre a nossa vida atual, o que está acontecendo agora no nosso presente. Para que o nosso futuro não seja um futuro trágico. Para que a gente não passe momentos de sofrimento. Né? O nosso pastor já disse uma vez que existem pecados que a única forma de não sofrermos é não cometendo esses pecados. Exatamente. Né? Porque são pecados que trarão grande sofrimento aos jovens. Né? A gente às vezes passou por várias situações e viu vários jovens tomando decisões erradas em momentos que eram para estar alertas. O momento que você vive agora, jovem, é o momento de estar alerta, porque nós estamos numa guerra espiritual. Exatamente. E o nosso rei tem lutado por nós, que é o nosso rei Jesus, né? Deu a vida por nós para que nós tivéssemos a chance, né, de buscá-lo, a chance de poder estar com ele, a chance de poder estar na presença dele. Quando nós pecamos, nós temos essa oportunidade de pedir perdão ao nosso Deus. E ele nos perdoa, pega os nossos pecados, joga no lago do esquecimento. Não se lembra mais deles. E o Senhor, nós podemos então ser chamados de amigos de Deus. Exatamente. Você pode ser chamado de amigo de Deus. Se você cometeu algum pecado, fez algo imprudente, peça perdão a Deus. Antes que venha o juízo sobre sua vida. Antes que venha o problema sobre sua vida e você terá que muitas vezes arcar com esses problemas. Então peça perdão a Deus, busque a Deus, independente se você é da nossa igreja ou não, está ouvindo pela primeira vez a escola dominical ou não, ou você já é aluno da escola dominical. Ouça essas palavras que o Senhor tem falado para você, jovem. Não cometa erros, não seja desobediente, não seja imprudente. O Senhor tem colocado na mão de vocês grandes coisas. Nós sabemos disso. O Senhor tem colocado na mão dos jovens da nossa igreja grandes coisas. E de muitos outros jovens. E você precisa saber usar aquilo que o Senhor tem te dado com sabedoria, não com imprudência. Não querendo satisfazer prazeres da carne, não querendo satisfazer prazeres momentâneos, que por causa de meia hora, muitos estarão chorando anos e anos pelos problemas que foram acarretados por causa daquela desobediência. Daquele prazer momentâneo de 30, 40 minutos. Segurem-se, firmem-se na fé. A lição vai trazer isso, vocês vão ver, vocês vão ser... O Espírito Santo já está falando, nós acreditamos aqui, como professores de vocês, jovens, que o Espírito Santo tem falado muito à nossa juventude, muito à nossa igreja. O Espírito Santo tem falado, ele não tem ficado calado. Para que nós tenhamos uma atitude diferente, para que nós possamos mudar a nossa caminhada.
né? Se agirmos imprudentemente, pedimos perdão dos nossos pecados, não cometemos mais aquele pecado, nos afastamos daquilo que desagrada a Deus e continuamos a nossa caminhada firme, né? Buscando aquele que realmente pode nos dar paz, aquele que realmente pode nos dar uma alegria. Exatamente. Amém? Juventude, nosso subtópico aí, o perigo do hedonismo. Você que está com a revista, você pode acompanhar. Quais são os perigos do hedonismo? Então, nós temos no hedonismo aí, o destino é ruína. Se nós formos olhar para os exemplos bíblicos, e em toda a história, né? Todos que foram rumo a uma prática hedonista, eles caíram. Eles caíram. Na Bíblia nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele escolheu fazer a prática hedonista, ele quase destruiu o seu reino, né? E sofreu muito, toda a sua descendência sofreu por causa disso. Salomão, a mesma coisa. Teve prática hedonista e se perdeu. Judas... Davi também estava em guerra, né, Bruno? Davi também, mesma situação. Também estava em guerra. Não há nada novo debaixo do céu, né? Não há nada novo. Sim. Judas, a mesma coisa. Ele, no caso de Judas, o prazer ao dinheiro, né? A avareza. Ananias e Safira, a mesma coisa. Então, nós temos inúmeros exemplos bíblicos da ruína da prática do hedonismo. E em Lucas 17, quando é relatado sobre os tempos do fim, a lista ali de pecados são todos pecados ligados ao hedonismo, né? Presunçosos, amantes de si mesmo, desafetuosos, avarentos. Todas essas listas de pecados estão ligados à prática hedonista. E esses pecados, sendo executados deliberadamente, eles culminam com pecados sexuais, que nós vemos hoje no mundo, né? Todo mundo que se entrega a esses tipos de pecado, eles culminam na libertinagem e na prática de pecados sexuais. Exatamente. E um ponto central aqui que chama a atenção do texto é que Belsassar, ele cresceu no reino. E o Bruno frisou isso aqui anteriormente, logo na introdução da lição, de que ele viu o que o seu avô já tinha passado. Ele viu a forma como que Deus permitiu com que o povo babilônico levasse cativo o povo de Judá, justamente por causa da irresponsabilidade, por causa do paganismo. Então Deus permitiu. Agora, a mesma irresponsabilidade ele está cometendo, ou seja, ele não aprendeu com o que ele cresceu vendo. Ou seja, às vezes não adianta nós termos tempo de crentes, de evangélicos, nós passamos e compreendemos muitas coisas, mas se nós não tirarmos proveito dessas coisas que nós estamos passando, e se nós vivermos uma vida de irresponsabilidade, automaticamente então nós iremos percorrer um caminho de consequência, que é a nossa perda da vida espiritual. Porque o que não nos move, o que não nos move se não é a mansão celestial, a nossa morada celestial? Pelo menos o que me move, o que me traz a esperança é justamente essa promessa que Cristo nos fez, de morar nas mansões celestiais. Então é isso que eu espero. Mas se nós vivermos uma vida desses 30 minutos que você falou de irresponsabilidade, desses 30 minutos que vai acarretar, como o Bruno falou aqui, numa vida de prazeres ao corpo, de prazeres ao dinheiro, de prazeres ao egocentrismo, a tudo a nós, nós vamos viver uma vida de pecaminosidade e nós vamos acabar então perdendo a nossa vida espiritual. E é justamente isso que Nabucodonosor aconteceu com ele. Lembra quando ele tem a visão? Na lição anterior vocês pôde ver isso aí. Ele tem a visão da árvore lá que crescia, mas chegou uma hora que Deus trouxe juízo para ele. Por que Deus trouxe juízo para ele? Justamente por causa do hedonismo, por causa dele. Olha o trono, meu trono, eu tenho poder, eu tenho tudo. O eu destruiu ele. Porque Deus mostra para quando a gente pensa que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, Deus vem, nos destrói, mostra que nós não podemos nada, nós não sabemos nada e nós não merecemos nada. Então tudo é por Deus e para Deus. Então isso mostra que às vezes tem crentes do nosso lado, jovem, tem pessoas do nosso lado, tem pastores, tem líderes, tem mulheres de Deus, homens de Deus, jovens de Deus, que nós precisamos pegar as experiências deles para nós crescermos, não para nós sucumbirmos, mas para nós crescermos cada vez mais. Senão nós seremos destruídos como foi Belsassar também.
O grande perigo, né? O grande perigo do hedonismo está nos excessos. Exato. Aonde a humanidade hoje, né, atual, jovem, ela busca o excesso de tudo, a busca incessante e desenfreada pelos prazeres, né? Drogas, né? A pessoa usa vários tipos de drogas e não se sente satisfeita em nenhum momento, tipos de comidas, riquezas, né? A pessoa compra um carro hoje, aquele carro daqui a um ano já não é mais o carro do ano, então ela não se sente satisfeita, precisa trocar, se endivida, mas a busca por satisfazer aqueles desejos, né? Compra uma casa, compra uma roupa e quer um tênis mais caro, e quer o computador mais caro e quer estar o tempo todo nas mídias sociais, né? Buscando se satisfazer em nenhum momento, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande para muitas coisas, né, jovem? Na minha época não era tão fácil como hoje, mas a gente percebe que mesmo hoje tendo abertura para muitas coisas, o homem ele não consegue se satisfazer em nada. Nós sabemos que a única satisfação que nós temos é tendo Cristo como centro das nossas vidas. O homem ele não é o centro da humanidade, né? Ele não é o centro, e as pessoas têm buscado, não, o meu prazer, o que eu quero, o que eu desejo, eu mereço isso, né? A gente vê as pessoas falando assim, você merece, até coloca lá, né, nos status, né? Hoje eu mereço um dia abençoado, hoje eu mereço isso. Gente, nós não merecemos nada. Tudo é por misericórdia e graça de Deus. Isso. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós estamos hoje nessa aula pela misericórdia de Deus. Outrora não poderíamos não estar aqui, mas Cristo teve misericórdia de nós, hoje nos salvou. Hoje nós estamos aqui, né, juntos, podendo dar essa aula para vocês. Porque o Senhor um dia olhou por nós e nós então percebemos a graça de Deus e buscamos esse Deus poderoso, buscamos estar com esse Deus. Deus tem misericórdia de nós, hoje nós estamos aqui buscando a Ele, buscando a verdadeira paz, buscando a verdadeira alegria, a satisfação em Cristo. E eu posso dizer para você, jovem, que mesmo que o mundo pareça muito bonito, e é mesmo, né, pelas telas dos celulares, da televisão, do computador, o mundo é muito lindo. A gente vê tantas pessoas com sorrisos, né, de um lado ao outro da orelha, e nós pensamos, que felicidade. E às vezes nós estamos ali na nossa casa, sendo abençoado por Deus, e nós pensamos, não, lá fora está melhor. Nós estamos aqui numa igreja, né, com os pastores preocupados com os jovens, com as famílias da igreja. Estamos aqui com professores, né, preocupados com vocês, querendo ajudar vocês, sendo também ajudados pelos nossos pastores, nossos líderes. Vocês têm os líderes da juventude que ajudam vocês, né? Vocês têm essa escola dominical, né, que funciona aí, né, em todas as faixas etárias para que todas, né, desde a criança, ao adolescente, o jovem, o adulto, possa estar aprendendo a palavra de Deus. Então isso tudo é graça, é misericórdia, é bênção de Deus sobre a sua vida. E às vezes nós olhamos pela grama do outro, olhando para o outro, que não tem nada disso, que não entende, não tem essa visão. Belsazar estava cego pelos seus desejos, cegaram ele. Isso. Ele perdeu um grande tempo da sua vida, um grande momento, uma grande oportunidade da sua vida para satisfazer desejos carnais. E é isso que aconteceu. Ele perdeu aquilo que o Senhor já tinha dado na mão dele, aquilo que já estava com ele, o que o Senhor já tem te dado. Exato. O que já está na sua mão. Como você tem usado? Você tem reclamado? Você tem jogado de lado? Você tem deixado? Você tem sido irresponsável? Mais uma vez, a revista vai trazer, através da palavra de Deus, um momento de pensarmos junto agora, nessa aula, do que tem sido deixado para depois, do que tem sido colocado de lado, aquilo que é sagrado, muitas vezes tem sido profanado dentro das nossas casas, como a própria palavra de Deus, que nós deixamos de ler, o próprio momento da oração, nós deixamos de orar, porque orar, irmãos, quando o problema já aconteceu, na corretiva,
Nós temos que orar na preventiva. Senhor, me ajuda. Senhor, abençoa a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Me ajude nesses dias, me ajuda na escola, me ajuda na faculdade, me ajuda no meu trabalho, ajuda os meus pais, ajuda os meus amigos. A oração sendo a base da nossa caminhada cristã, como a leitura diária da palavra de Deus. Então nós não podemos deixar de lado, nós não podemos colocar isso como em segundo plano, colocando outros prazeres no lugar desses momentos que nós temos que separar na nossa casa. Não é somente na igreja que nós oramos, não é somente na igreja que nós lemos a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia na nossa casa, nós devemos orar na nossa casa. Então, coloca a juventude um tempo para isso. Se você ainda não tem colocado, coloca um tempo para isso, para que Deus possa falar com você. E aí, jovens? Eu sou o João Guilherme e estamos aqui em mais um quadro Você Sabia? E hoje nós vamos dar um exemplo perfeito do que seria uma pessoa hedonista. Observamos no capítulo 5 do profeta Daniel, quando ele já é idoso, mesmo assim ele ainda permanece firme em sua fé, contrastando diretamente com Belsazzar, neto de Nabucodonosor, descrito como um governante devasso e cruel. Belsazzar era conhecido por seus atos brutais, como matar um nobre por superá-lo em uma caçada e até mesmo mutilar um convidado elogiado por uma mulher. Mesmo sendo criado em um ambiente luxuoso, ele se tornou um autocrata completamente egoísta. Aos 14 anos, ele, como o segundo no comando geral do reino, ele enfrentou grandes responsabilidades, enquanto seu pai, Nabonido, que estava em batalhas contra os Medas e os Persas. E mesmo com o Império Babilônico em declínio e a capital completamente cercada pelas tropas de Ciro, Belsazzar confiava na invulnerabilidade da Babilônia e organizou uma festa para 1000 nobres. Ele, já embriagado, ousou de usar os utensílios sagrados de Jerusalém para brindar aos deuses da Babilônia. Um ato totalmente imprudente e inédito até então. A festa foi tão barulhenta e devastosa que o general de Ciro, Gobrias, comentou que parecia que a cidade toda estava envolvida na festa, ou seja, em folia. Então, jovens, podemos concluir que esse relato ele enfatiza a importância de vivermos uma vida de santidade e também de integridade, como Deus deseja que nós, os seus seguidores, sejamos semelhantes a Jesus em caráter. E um detalhe muito importante, a pureza sexual é um detalhe crucial para servirmos a Deus, pois o pecado sexual pode corromper a fé dos cristãos. E assim como um navio deve navegar sem permitir que as águas venham entrar em seu interior, nós cristãos permanecemos em um mundo que é devastado pelo pecado, nós devemos nos manter firmes e não dar vazão ao pecado e às maldades que contém o mundo. E não podemos esquecer que violar os padrões divinos, ou seja, quebrar os mandamentos de Deus, prejudica a nossa fé e também nosso testemunho eficaz a respeito de Deus. Foi isso, jovens. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Então, indo para o tópico 2, o enigma na parede. Então, em meio ali aquela festa, em meio ali os prazeres, como foi citado ali, regado a bebida, a festa, a mulheres, acontece algo inesperado, né? Aparece uma mão com os dedos, escreve ali na parede, e Deus, ele nunca deixa essas coisas passarem em branco, né? Às vezes a gente pensa assim, mas fulano tá fazendo isso de errado, tá levando uma vida assim, Deus não tá vendo isso? Não, Deus está sempre vendo, né? Só que não é no nosso tempo, né? No tempo de Deus, ele vai acertar tudo, todas essas coisas, e não foi diferente aqui. No meio da festa, Deus chegou ali para fazer, agora acabou, né? Escreve ali, só que era um enigma para eles, né? Eles não sabiam o que é isso. Eles não tinham o Espírito Santo, não tinha Deus, não tinha nada, né? Como é que eles vão entender, né? Como é que vai entender? Igual línguas estranhas pra gente, né? Pra quem tá aí fora, esse povo pentecostal é doido, né? As coisas espirituais são para quem é espiritual, né? Exato, espiritual. Então ali, eles estavam totalmente afastados de Deus, não tinham uma experiência com Deus. Aquilo para eles era estranho, né? Era um enigma. Só que em meio a toda essa confusão, mesmo o ímpio, ele sabe reconhecer onde tem um servo de Deus. Exato. Né? O ímpio, ele sabe reconhecer, e ele aí se lembra. Não, tem um homem que na época lá de Nabucodonosor, seu avô, quando acontecia alguma coisa que era um enigma, eles chamavam ele e ele tinha a resposta, que era Daniel. Ali o tempo tinha se passado, Daniel já não era mais jovem, já era um idoso, já era um ancião, mas ele não se corrompeu,
né? Ele poderia estar aqui nessa festa, ele poderia ser corrompido, né? Passaram anos e anos, mas ele continuou o mesmo, né? Tentaram corromper até a sua identidade, né? E o mundo tenta fazer isso o tempo todo com jovens, né? Eu vejo isso, eu trabalho com jovens no meu dia a dia. E a gente vê a sociedade, as políticas, todas tentando corromper aquilo que é de Deus, né? Mas Daniel, assim, é um exemplo para todos nós, né? Que não deixou se corromper e foi lembrado. Quando há um problema, ele lembra, ora por mim, né? Não, eu tô com um problema, assim, sempre no trabalho, na escola. Se alguém passa um problema e você é um servo fiel, ele vai lá te procurar, ora por mim, eu tô com um problema assim, tive um sonho, você consegue me ajudar a interpretar esse sonho? É aqui a figura de Daniel, né? E Daniel ali se apresenta ali, não com o nome babilônico, que Nabucodonosor tinha dado, mas com o nome hebreu, né? Como Daniel, ali para responder o que significava aquele enigma. Meu Deus do céu. E quando eles vê a mão ali, né, parecida com a mão de um homem, a mão do próprio Deus escrevendo ali na parede do palácio ali, aí já deu, acabou com a balbúrdia da festa, né? Ali já não tinha mais o prazer, já não tinha mais a bebida, porque ali as pernas tremeram, o rosto ficou pálido. Versículo 6, Versículo 6, capítulo 5. Toda aquela alegria foi embora, todo aquele prazer, juventude, que parecia ser a coisa mais... Nosso rei está dando uma festa e nunca se viu algo tão alegre, mas tudo aquilo acaba em segundos, tudo aquilo muda, é assim. Exatamente. Então ali Deus está começando a mostrar a consequência da prática da vida carnal. Ou seja, ele não compreendeu porque não tinha uma vida espiritual. Então é importante isso que você falou aí, Bruno, que mostra que Deus sempre coloca um crente no lugar certo. Isso. Ou seja, se o crente que Deus coloca no lugar certo se corromper, aí não tem ninguém. Agora, se o jovem que Deus colocou no lugar para não se corromper, se ele não se corromper, ele vai ser resposta para muita gente. Um exemplo disso, assim, um servo que se corrompeu e Deus nem lembrou dele, foi Ló. Exato. Ele era um crente. Lá Pedro fala que ele era justo. Ele era justo, mas quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou só de Abraão, que nem estava na cidade. Ele não lembrou. Ele ia destruir Sodoma e Gomorra com Ló, com todo mundo. Exatamente. Ele não se lembrou. Então, se você tá no meio disso e não se posiciona como um servo, isso é né, importante. Você vai junto com aquilo dali, né? O juízo de Deus vai virar sobre você, mesmo você, não, mas eu sou justo, eu tô na igreja e tal. Mas se você tá ali no meio e não se posicionou, o juízo vai vir sobre você também. Exatamente. Se posicione, juventude, de uma vez por todas. Se posicione, não espere mais. O Senhor tem falado muito agora, através, mais uma vez, da sua palavra, né? Trazendo aqui, né, para os irmãos, que a nossa posição ela não deve ser outra, né? E é interessante que nós podemos ver aqui que Daniel ele é chamado, como foi dito aqui pelo presbítero Bruno, e em um momento de crise. Exato. Será que você já foi chamado em um momento difícil na sua família para orar, para trazer uma palavra? Eu tenho essa experiência, acredito que os irmãos aqui também tenham essa experiência de um momento de dificuldade, a família ou os amigos te chamarem e dizer o seguinte, olha, você que é crente, você que teme o Deus vivo, ora aqui por nós, para que esse momento de crise, esse momento de dificuldade passe. Nós, crentes, nós somos luz do mundo. Nós estamos aqui para iluminar, né, e mostrar através da palavra de Deus e do nosso testemunho. Exato. De vida contínua, que nós vamos ver aqui na lição, contínua. Isso é importante demais, juventude. São palavras que têm sido ditas nas nossas aulas, né? Nós temos estudado nessa revista, que no nosso testemunho ele deve ser contínuo, não momentâneo, não de momentos. É claro que nós somos seres emocionais, nós, né, nos emocionamos, Deus fala conosco, nós nos emocionamos, nós vemos o agir de Deus e nós nos emocionamos, e isso é muito bom, alegria, choro na presença de Deus, sentir a presença de Deus é muito bom, mas ela deve ser contínua na nossa vida, é a nossa busca, né? A razão pelo que o crente deve estar sempre preocupado é em ter a presença de Deus. O salmista diz isso, né? Não afasta de mim o teu Santo Espírito. A preocupação do salmista era, né, de Davi, era estar o quê?
sempre na presença de Deus, sempre em comunhão com Deus vivo. E Daniel, ele era também dessa forma. Daniel, ele viveu no exílio, né? Vocês sabem da história. Ele não viveu antes do exílio, nem pós-exílio, né? Ele é aquele profeta que viveu no exílio. E ele passou ali por situações muito difíceis. Mas Deus honrou a vida dele. Agora, ele foi influenciado por aquela nação? Ele mudou aquilo que os pais deles ensinaram sobre a palavra de Deus, sobre o Deus vivo? Não, de maneira nenhuma. Cada vez mais ele buscava a Deus. E ele foi tentado várias vezes. Ele foi, inclusive, a vida dele correu risco várias vezes. Vocês já estudaram a história de Daniel. Para quem não estudou ainda, busque, né, estudar. O livro de Daniel está na Bíblia. Para aqueles que ainda não leram a Bíblia, né, que porventura estejam assistindo a nossa aula. E a Bíblia vai dizer que Daniel já era velho, mas que ele era reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Ele não mudou. E ele era o quê? A única salvação para aquela situação. O único que tinha comunhão, contato com Deus vivo, que poderia decifrar aquele enigma. Então nós vamos passar para o nosso terceiro tópico, que é a sentença divina. Isso aí. Então, vamos dizer então que o juízo de Deus ele vem, mas Deus nunca traz o juízo sem avisar antes. Deus sempre avisa antes. Deus sempre prepara antes. E depois sim, ele vem e traz o juízo, né? É assim, vai ser assim na grande vinda do Senhor, que a Bíblia nos fala, né? Que nos últimos dias, quando o Senhor estiver perto de vir, as pessoas estarão o quê? Comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento, estarão vivendo justamente isso aqui, o período da carne. E essa lição é um alerta para nós hoje. Para mim, que sou jovem ainda, para nós aqui que somos jovens ainda, para você que está aí nos acompanhando, isso aqui é um alerta. Alerta vermelho, juventude. Um alerta vermelho, para que Deus está nos chamando para que nós venhamos nos posicionarmos, para que nós não caímos nessa prática. Porque isso aqui que o mundo quer impor para a gente, que isso aqui vira uma cultura. Mas no nosso meio cristão, isso não pode virar uma cultura, como não virou com Daniel. Daniel passou a juventude toda sendo fiel. Daniel também passou a sua vida toda sendo fiel, até na sua idade já de ancião. Ele permaneceu fiel. E aqui vem o juízo de Deus, né? O juízo de Deus tarda, mas não falha. Pode tardar, mas ele não falha. Que é o enigma, né? Agora então nós vamos entender um pouquinho sobre esse enigma, né, que foi colocado. Exato. E somente, né, aí frisando mais uma vez para que você entenda, também busque os dons espirituais do Senhor, para que Deus revele a você, jovem, discernimento daquilo que o Senhor tem colocado. A importância disso é para a nossa vida cristã diariamente. Você ter discernimento em tudo que o Senhor coloca, em tudo que o Senhor mostra. Deus mostrou ali naquele banquete, né? Deus mostrou. E Deus traz um enigma. Para eles era um enigma. Para Daniel era o quê? Um aviso. Exato. Então primeiro que Daniel não teve medo. Independente da posição de quem era, se ele era rei, se ele não era rei, se ele era pequeno, se ele não era pequeno, ele impôs aquilo que ele sabia o que era. O juízo de Deus estava chegando. Tanto é que tinha recompensa, né? Não, que quem já tinha passado ali os sábios, já tinha passado ali os intérpretes, todo mundo tinha passado ali e ninguém conseguia decifrar o enigma. Ou seja, vamos ver aqui que Daniel também ele era um homem que ele era curado emocionalmente e espiritualmente. Ele era um homem maduro. Ele não é um jovem hoje, como nós vemos, que muitos jovens hoje não são, são emocionalmente devassos, deixa-se levar, não aprende ainda muitas coisas. Por que ele era maduro, que eu falo aqui? Porque se ele fosse um jovem como um jovem de hoje, se ele fosse uma pessoa como uma pessoa de hoje, ele automaticamente teria ficado irado da primeira vez. Assim, poxa, eu já decifrei um sonho lá atrás, eu já trouxe o alerta de um sonho lá atrás, por que não me chamou de primeira? Por que chamaram primeiro de novo, sabe? Os primeiros intérpretes? Por que me deixaram por último de novo? Mas ele entendeu o propósito, ele entendeu o momento, ele esperou o momento. E o momento dele chegou. Alguém mandou chamar ele. Então isso mostra para nós, se nós ficarmos em posição, automaticamente as pessoas virão até nós quando necessitar. Porque virá em nós algo diferente. E é justamente isso que viu em Daniel. Então quando trouxe Daniel, o que estava escrito lá na parede, lá que tinha escrevido lá? Mené, Mené, Tekel, Parsim, né? Então, pesado fostes na balanças, né? Então Mené, Mené traz aí o sentido então de contato, né?
essa questão de contar ou de contato. O ponto principal aí, né, da nossa lição, como nós lemos aí, né? A quantidade de números, né? De tempo, né? De tempo. Isso Ele aí. traz essa ênfase que ele traz 2 vezes, né? Mené, mené. Nós vimos aí no Daniel capítulo 5, logo no início lá também da nossa leitura bíblica em classe, vai retratar isso aí, né? Então ele traz esse enigma aí, pesado, forças, né? Na balança, teu reino foi encontrado em falta, né? Então ele pesou, o que ele pesou na balança ali? Pesou o pecado, as consequências, as idolatrias, as bebedices, as prostituições, tudo que estava acontecendo foi pesado na balança. O pecado foi colocado. E chegou o momento que houve falha. E a vida espiritual ficou aonde? E o nível espiritual ficou aonde? Então Daniel trouxe para ele o significado justamente, ó, vocês viveram uma vida de depreciação até agora, uma vida de paganismo até agora. Então agora chegou a hora da justiça de Deus. Ou seja, foi pesado na balança, o teu reino foi achado em falha, os seus pecados foram maiores e agora chegou a hora do juízo de Deus. Deus vai destruir o seu trono, Deus vai dividir o seu trono. Quando ele fala dividir o trono aí, é dividir o trono em 2, porque o império que estava crescendo agora, pós Império Babilônico que vai tomar, é o Império Medo-Persa. Então era uma dupla aí que estava crescendo. Então por isso que ele fala que vai dividir o seu trono, porque agora quem assumiria era o Império Medo-Persa. E agora não seria mais Babilônia. Eles tomariam a cidade da Babilônia. Eles né? tomariam a grande cidade, aquela cidade intransponível, que Nabucodonosor chegou lá quando estava caminhando no palácio e falou assim, quem poderá deter essa cidade? Olha o que eu fiz nessa cidade. Quando a sua mulher pediu um jardim, ele fez um jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo, algo que era intransponível, que agora não tinha mais valor, mas automaticamente, então, depois de uma vida de depreciação, de pecado, Deus pesou na balança, o enigma foi trazido por Daniel. Daniel não teve medo em momento nenhum. Ele trouxe, mesmo ele sendo rei, mas ele trouxe o discernimento que Deus deu para ele e falou assim, ó, acabou o seu trono. E ali tem juízos de Deus que eles são a longo prazo, mas tem juízos de Deus que Deus executa de maneira rápida, instantânea. Interessante você falar disso, que foram as duas coisas, né? Foi a longo prazo, já era a 3ª geração, né? Deus falando, há 3 gerações Deus falando. Teve a paciência. Para Deus falando, muda, dando exemplos como deveria mudar. E é muito tempo. Daniel chegou lá, jovem, né? Isso. Adolescente, já era idoso. Exatamente. E Deus contou esse tempo todo, né? Com não houve arrependimento. Não pode falar que Deus não dá chance, que Deus não é longano. A misericórdia de Deus ainda. A misericórdia de Deus. E quando ele decidiu executar, aí Deus já tinha dado a oportunidade, eles não se arrependeram e Deus executa a sua justiça. E vem o juízo. Exatamente. E o juízo de Deus é algo, juventude, que nós precisamos realmente nos arrepender. Aqueles que estão ainda na prática do pecado, que estão cultivando pecados de estimação, joga isso tudo fora. Desfaz isso tudo. Se você não conseguir, peça ajuda ao seu pastor, seus líderes da igreja, para que você tenha condições de sair desses pecados, porque o juízo vai vir. Exatamente. Nós somos hoje no mundo, presbítero Carlos Fernando e presbítero Bruno, nós somos hoje no mundo como se nós fôssemos um navio dentro da água. A água é o mundo. Se a água entrar dentro do navio, o navio vai afundar. Mas o navio foi feito para flutuar sobre as águas. Sim. Ou seja, o mundo está aqui. Nós estamos aqui flutuando sobre as águas. Mas se nós deixarmos essa água entrar dentro do nosso navio, aí nós vamos sucumbir. Então, ou nós tomamos a posição e aceitamos desde já o que Deus tem para nossas vidas, e não aceitamos o juízo que já está descrito na palavra de Deus, que é a condenação eterna, e nós aceitamos essa esperança das moções celestiais, ou nós deixamos a água entrar no nosso navio e nós iremos sucumbir. Iremos, sem dúvida, sucumbir e perder a nossa salvação. Então Deus, ao mesmo tempo que ele tem a paciência, que ele é longâmino, ele ainda tem o seu juízo. O juízo de Deus virá, né? O juízo de Deus virá. Olá, jovens. Nós estamos hoje pensando um pouco sobre a festa pagã feita para os maiorais da Babilônia, por Belsazar, o banquete, o famoso banquete onde aparece a escrita, o dedo de Deus escrevendo a sentença, pesado foste na balança, achado em falta e
tirado foi de ti o reino. Ele desenvolve uma prática de prazeres e hedonismo usando as taças e os utensílios do templo para ele e suas prostitutas tomarem. Deus tomou aquilo como insulto e um desagrado e então executou o juízo imediato. Naquela mesma noite, o rei Ciro, Medo-Persa, ele desviou o leito do rio Eufrates e entrou então, o rio Eufrates cortava a Babilônia no meio. Ele desviou o leito do rio e entrou à noite com o seu exército, de tal forma que enquanto eles estavam bebendo e enchendo a cara, eles foram tomados sem perceber, porque estavam bêbados, não tinham como lidar ou não estavam preocupados com a invasão e não perceberam. E naquela mesma noite todos foram mortos e o reino foi tomado. Essa é uma consequência natural daqueles que se entregam aos prazeres, às paixões carnais, aos pecados da luxúria, da bebedeira. Hoje o álcool é o maior assassino, mais morte tem sido causada pelo álcool no trânsito ou pelas brigas devido à falta do bom senso, porque o álcool inibe esse sentimento de bom senso. Então ele é hoje o maior assassino e muitos jovens adolescentes hoje estão presos ao álcool. É um tipo de vício em que, se Jesus não fizer uma obra de libertação, poucas pessoas podem ser ajudadas. O álcool acaba levando à devassidão, levando à impureza, levando a outros pecados. O álcool acaba abrindo portas para outras drogas entrarem e destruírem completamente a juventude. De tal forma que hoje o álcool é um vício que comanda grande parte da juventude. Somente uma pessoa crente ou que tem uma religião bíblica consegue fugir desse elemento destruidor. Então ele é um destruidor, ele desfoca, ele destrói lares, destrói famílias, porque quem mexe com álcool acaba se envolvendo com prostituição, com adultério, com infidelidade. Quem fuma normalmente bebe, quem bebe normalmente fuma. Essas coisas estão associadas e isso desconstrói. Ninguém de bom caráter, de boa conduta deveria jamais se envolver com isso, porque as paixões carnais que promovem o álcool, a prostituição, as drogas, hoje o rock and roll, o funk, essas músicas mundanas estão associadas a esse tipo de coisa, e isso é uma conduta que desonra a Deus e que o mundo tem atraído milhares de jovens. Que Deus possa guardar o nosso coração para que nós sejamos como Daniel. Daniel não estava no banquete, ele foi chamado à parte, ele não participou daquele banquete, ele estava em outro lugar, ele foi trazido para poder condenar aquela geração, dizer que Deus estava punindo eles por causa de seus pecados. Que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus às pessoas e mostrar a elas o perigo de se entregar aos prazeres carnais. Deus abençoe vocês. Então, juventude, nós estamos chegando ao final da nossa lição. Nós aprendemos muitas coisas, fomos alertados aqui o tempo todo. Do primeiro tópico até o último tópico, alertados. Nós chegamos aqui ao final, né, e sabendo que naquela mesma noite, vai dizer o texto, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Naquela mesma noite, aquele reino cai. Todo aquele poder, toda aquela alegria, tudo aquilo que eles tinham sonhado, toda aquela busca por prazeres mundanos, prazeres passageiros, se acabou. Porque eles não se arrependeram e não buscaram Deus vivo, exato, que estava ali o tempo todo. E olha só que interessante, né, tudo que o Senhor nos ensinou. Daniel, ele ainda é agraciado com muitas coisas, né? E até visões. Depois, se vocês lerem Daniel, capítulo 9, né? Vocês vão ver o que o Senhor vai falando com eles a respeito do que aconteceria no final dos tempos, né? E Daniel ali é usado muito por Deus, né? Hoje nós conseguimos, através do livro de Daniel, perceber o quanto Deus usou ele em um tempo de crise. E Daniel, ele viveu muitos tempos ali na Babilônia, vários tempos, né? Quando ele foi para o exílio ali sofrendo, né? Na mão ali dos reis, e depois ele passa esse tempo todo sendo perseguido pelo seu credo, pelo seu amor a Deus, e ele depois ele é reconhecido, eles começam a chamar ele pelo nome, como nós dizemos aqui, né? Nós temos que ser chamados, jovens,
de cristãos. Isso. Lá em Atos dos Apóstolos, já falei isso aqui várias vezes em algumas aulas, lá em Atos dos Apóstolos é quando os crentes, né, quando os cristãos, eles são reconhecidos por seguirem a Cristo, por isso são chamados de cristão. Nós precisamos ser chamados de cristão. As pessoas precisam reconhecer a gente como cristãos. Nós precisamos levar a palavra de Deus, não só com a nossa boca, que é muito importante, mas também com o nosso testemunho e a nossa vida ali, de busca incessante por santidade, por estar mais na presença de Deus, de comunhão com o Senhor. Olha como é que o Senhor falava com Daniel. Olha que magnífico nós lermos, estarmos aqui e lermos a palavra de Deus e ouvirmos o que ouvimos hoje. Amém? Então nós vamos encerrar as considerações finais. Bruno? Então, nós temos aí um exemplo, né? Um exemplo bom, um exemplo ruim, né? Daniel, em meio a adversidades, permaneceu fiel, né? Em todos os momentos, independente das situações. E ele fez o contrário do hedonismo, né? Ele escolheu servir, né? Aquilo que Jesus nos ensinou. Você quer ser o maior, você deve servir, né? E a palavra nos ensina exatamente o contrário do hedonismo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, o amor ágape, que é amar em prejuízo, né? Então, quando nós escolhemos seguir o que a Bíblia nos ensina, é aí que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade, né? Porque quem vai trazer a felicidade é o Espírito Santo, né? E Belsazar, mesmo com todas as oportunidades, com todos os exemplos que Deus deu, ele escolheu ainda a prática do pecado diferente de Daniel. Então, que nós possamos, né, crescer e fazer as escolhas que Daniel fez, né? Permanecer firme, fiéis, se preocupar em servir ao Senhor, de servir uns aos outros, de sermos obedientes, né? E acima de tudo, sermos obedientes à palavra de Deus, independente das circunstâncias. Exatamente. Uma forma de profanação, que nós falamos aí, né? Que ele pegou os utensílios os utensílios sagrados, né, do templo lá e usou para bebedeira. Uma das formas de nós profanarmos hoje é justamente, na nossa atualidade, usarmos, né, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para podermos vivermos uma vida de debilidade, né, de pecado. Então essa também é uma forma de nós entrarmos em profanar o templo do Espírito Santo, usar o corpo para satisfazer os nossos desejos. Então que nós não venhamos cair nisso e venhamos ter esse alerta, aprender com isso e pegar esses ensinamentos de Cristo para que nós venhamos crescer e cada vez mais ficar mais parecido com Cristo. Amém. Até porque na juventude os desejos, eles são carnais e passageiros. E o que o Senhor tem reservado para nós será a eternidade. Aquilo que Ele está separando lugares, né, para que nós possamos estar no céu. Essa é a nossa busca, essa é a nossa esperança de um dia estarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Amém? Nós vamos separar esse tempo aqui agora. Vocês já conhecem, que são da igreja, que é o tempo da oferta, que você pode estar usando aí as contas da igreja, o Pix, o PicPay, né? Nós temos aqui uma história linda, uma história que para comprarmos este local onde nós estamos, né, que tem sido usado aí para abençoar muitas e muitas famílias, e o Senhor possa tocar no seu coração. Você também pode vir na nossa igreja e fazer uma visita, caso você ainda não tenha feito, e também ofertar aqui se for do seu desejo, e a juventude também pode estar vindo pessoalmente à igreja para ofertar. Meu Jesus
E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa lição de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta. Quem era o pai de Belsazar? Alternativa A, Nabucodonosor. Alternativa B, Nabonido. Alternativa C, Ciro. Alternativa D, Dário. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa B, Nabonido. Segunda pergunta. O que é o hedonismo? Alternativa A é uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o dinheiro como principal objetivo de vida. Alternativa B é uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o trabalho como principal objetivo de vida. Alternativa C é uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo de vida. Ou alternativa D é uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o conhecimento como principal objetivo de vida. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa C. É uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo de vida. Terceira pergunta. O que os hedonistas defendem? Alternativa A, que o prazer só é necessário em algumas ocasiões especiais. Alternativa B, que a coisa mais importante da vida é uma busca equilibrada entre os prazeres terrenos e as bênçãos celestiais. Alternativa C, que a coisa mais importante da vida é a conquista do prazer e a fuga ao sofrimento. Ou alternativa D, todas as alternativas anteriores. Então, responde aí no chat. E acabou nosso tempo e espero que tenham respondido no chat e principalmente tenham lotado com a letra C, que é a resposta correta. Que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. Quarta e última pergunta. Qual o sentido da mensagem escrita na parede? Alternativa A. A mensagem é no veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Alternativa B. A mensagem é no veredito claro. As bênçãos do Senhor haviam chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Alternativa C. A mensagem era no veredito claro, que era para o rei deixar o povo judeu voltarem para a terra deles. Ou alternativa D. A mensagem era no veredito claro, que era para o rei pedir perdão por ter profanado os objetos sagrados do templo de Deus e que devia chamar Daniel e pedir a ele que oferecesse um sacrifício a Deus. Vamos lá, responde aí nossa última pergunta. E acabou o nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu a alternativa D, você acabou de errar. Porque na verdade a alternativa certa é a A. A mensagem era no veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as questões, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. É isso, fiquem na paz e tchau! Nós vamos encerrar agora. O pastor Eric vai estar fazendo a oração final e que você possa aproveitar esses momentos, né, de que vamos orar agora. Que você possa ter um momento com Deus nesta oração, para você colocar as suas preocupações, aquilo que você refletiu nessa aula. Te agradecer também por todos que ficaram conosco até o final da aula, né? Nós agradecemos do fundo do nosso coração e que o Senhor possa falar com você nesse dia. Amém? Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, queremos louvar o Teu nome nesta hora, para que onde estiver, ó Pai, cada ouvinte nesta hora, cada
pessoa, Pai, que pôde, Jesus, participar dessa lição. Que Teu Espírito Santo possa tocar no coração, trazer uma sabedoria, Jesus amado, Pai querido, diferente, uma sabedoria vinda do Senhor, Pai eterno. Sim. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo fortaleça o nosso interior, a nossa vida espiritual, para que a nossa dependência, para que haja sede, Pai, espiritual nossa no Senhor, para que haja sede espiritual dessa juventude, deste mundo de hoje, Pai, no Senhor, para que haja renúncia, para que haja renovo, para que haja quebrantamento, para que haja dispersão, Pai eterno, Pai querido, dessa vida de debilidades que muitos jovens vivem, Pai eterno, Pai querido, tentando relativizar o corpo, a alma, Pai amado, aproveitando deste mundo débil, Pai pecador, ó Pai idólatra, pagão, mas há poder no Teu nome, Jesus. Liberta dessa prática, Pai, pecaminosa, liberta dessas idolatrias, ó Pai, liberta desse peso, Pai, da mente, liberta, Pai amado, Pai querido, deste século maligno, Pai eterno, que o inimigo tenta implementar sobre a mente dos jovens, ó Pai. Em nome de Jesus nós queremos rogar ao Senhor, Pai, para que haja libertação, quebrantamento, transformação, e que o Senhor blinde os jovens, ó Pai, da nossa igreja, blinde os jovens que estão acompanhando, ó Pai, esta aula, que acompanharam, Pai, que vive debilidades e no fundo do coração falou com o Senhor, me ajuda, Jesus, para que eu possa permanecer firme ao Senhor, que o Teu Espírito Santo vá de encontro nesta hora e ajude e traz o socorro em nome de Jesus. Assim nós te oramos. Amém. Paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor.